Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino para motivar e inspirar pessoas. E você que já chegou por aqui, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e dar um like. E também lá no Instagram, Pod Café com você, para você ficar por dentro de todas as novidades e de todas as convidadas que ainda vão vir por aqui, porque tem muita história interessante. E a minha convidada já chegou por aqui. A Simone, ela é educadora e personal organizing. Tem uma vasta experiência, gente. Se seu filho tem dificuldade para estudar, já fica por aqui, porque o que ela está trazendo, eu tenho certeza que vocês nunca viram em lugar nenhum. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. A Vise Biscoitos. Vise Biscoitos são biscoitos amanteigados, sem conservante. Ela faz biscoitos personalizados. Eu super indico agora para as festas de final de ano, para você também, dar de presente para o seu cliente um biscoito personalizado e lindo. Já segue o Instagram dela que está aparecendo aqui na tela. E também Saboaria Conexão. Ela me mandou aqui o sabonete de café, gente. Eu super adorei. Ela é uma terapeuta holística e energética. E ela faz sabonetes também personalizados para festas, eventos, para o corporativo. Já segue o QR Code e encomenda o seu. E agora chegou a hora da gente começar o nosso bate-papo. Simone, eu quero te agradecer por você estar aqui no Pod Café. Escolher a gente para eternizar a sua trajetória. Muito obrigado. Pode começar a contar um pouquinho sobre sua história, de como você começou as suas atividades profissionais. Nossa, eu que agradeço o convite. Foi muito feliz de estar aqui no Pod Café, que eu acho que assim tem um carinho, né, quando a gente fala Pod Café. Obrigada. Então, começamos agradecendo a oportunidade de estar aqui. E assim, uma carreira totalmente diferente, né? Eu saio da educação depois de 33 anos. 33 anos. 33 anos. Eu comecei a fazer faculdade com 18 anos. Entrei em geografia lá na USP. E aí é incrível, porque quando eu entrei em geografia, meu pai falava assim: você vai fazer geografia para quê? Para dar aula? Eu falava: claro que não, eu posso trabalhar com pesquisa, vou fazer outras coisas, eu não preciso passar lá de aula. Você nunca pensou? Não, porque a minha mãe vinha da educação e eu falava assim: ah, não, eu não vou para educação. Porque a gente vê quanto é difícil trabalhar com educação, né? E eu cresci vendo a minha mãe, às vezes trabalhando fora de hora, aquela coisa toda. Eu falava, não. Aí eu falei, meu pai, não, eu vou trabalhar com pesquisa, vou fazer outra coisa e tal. Só que aí no começo da faculdade, a gente não consegue trabalho tão fácil, né? E aí no final do primeiro ano eu fui convidada, assim, né? Aquela coisa, convidada entre aspas, mas estavam procurando professor para uma... professor que falta, né? Então precisava substituir por 2 semanas que a professora tinha ficado doente. Aí eu falei, eu vou, né? Pelo menos ganhei um dinheirinho, né? Não fazia nada. Então peguei e fui. Aí, poxa, é legal, né? Você consegue mostrar pro outro que você sabe. Aí é legal. Aí você já gostou. Pois é. Eu falei, gostei dessa ideia, né? Aí acabou aparecendo outra substituição, inclusive no colégio que eu estudei. E era um barato, porque como eu estava no final do meu primeiro ano de faculdade, o pessoal que eu conhecia dos anos anteriores ainda estava no colégio. Então, fui dar aula pra gente que eu conhecia. Nossa, que legal. Era uma coisa doida, né? Aí eu comecei a dar aula exatamente porque assim, enquanto não aparecer outra coisa, vou dando aula, né? Aí você começa a criar uma relação, eu falo que o bichinho da educação te pega, sabe? Porque é diferente. Eu falo que quando você vê o brilho no olho do aluno, que ele fala assim, nossa, eu entendi, nossa, agora sim faz sentido, né? É algo tão incrível, né? E ali você já se apaixonou já. Eu comecei a me ver assim, como parte daquilo, né? Levar o que eu tanto aprendi para a sala de aula. E é muito diferente o que você aprende na faculdade com o que você passa no ensino médio, no ensino fundamental, né? Tem todo um processo de adaptação. E isso começou a ser natural. E aí, quando eu vi, eu estava totalmente integrada à educação. E aí, eu fiquei. Então a promessa do pai lá já não foi cumprida. Pois é. Mas, em compensação, tem o outro lado, que minha mãe sempre veio da escola pública, né? E eu acho que isso também assusta. Porque a escola pública tem uma questão financeira, de quanto você ganha, deixa de ganhar e tal. E aí eu fui para escola privada, né? Só que aí, além da escola privada, a minha mãe sempre falava para mim, tem um pé na escola pública também, né? Querendo ou não, é uma segurança. E aí eu fiz concurso para a prefeitura, né? Em 92 eu assumo como professora da rede pública também. E aí eu fiquei concomitante no privado, desde 87, Nossa. até
E a prefeitura em 92. Então, eu carreguei os dois por muitos anos. E ficava um período dando aula para um dia, geralmente nos dois. Geralmente de manhã eu estava no privado e à tarde na prefeitura. Entendi. Então, era essa a minha vida. Nossa, que loucura. E ainda assim, né? E você dava aula para qual idade? A partir do 6º ano. Então, a partir dos 11. E como a geografia não é uma matéria que tem tantas aulas por sala, né? Muitas vezes eu tinha aula em 2 escolas. Então, eu dava aula, às vezes, em 2 escolas particulares e da prefeitura ainda. Nossa. Eu cheguei a dar aula em 4 escolas. Não era só uma escola privada. Não. Eu cheguei a dar aula em 2 escolas privadas ao mesmo tempo, né? E aí saía correndo de uma, ia pra prefeitura. Aí no outro dia eu tava na outra. E aí eu fui distribuindo. Isso é que é mal que faz. Eu comecei a me apaixonar mesmo. E é muito, é apaixonante. Eu acho que lidar com criança é muito legal. Eu sempre falei que dar aula é muito gostoso. O que atrapalha, às vezes, é um pouco do entorno, sabe? Mas... E aí você ficou quanto tempo, né? No privado, 33 anos. 33 anos. E na prefeitura, 27. Nossa, e você fez alguma especialização no meio desse... Aí, nesse meio, assim... anos? Aí eu fui fazer um curso de... Porque aí eu pensei, vou dar aula em faculdade, de repente. Aí eu fui fazer curso de didática do ensino superior. Olha... Só que aí eu comecei a olhar, quando você começa a ver que a escola, por incrível que pareça, as faculdades pagam menos do que muitas escolas privadas, eu falei, não, para ganhar menos e ter muito mais aluno por sala, ter muito mais dor de cabeça, eu fico no privado, fico na escola de ensino fundamental e médio. Então eu optei por ficar só na escola mesmo. Entendi. Eu não fui para a faculdade. Entendi. Mas eu acabei fazendo outros cursos. Então, aí eu fui fazer uma especialização em dificuldade de aprendizagem. Aí eu fiz uma outra especialização também ligada na área de educação. Então, sempre focado mais no que eu trabalhava. Entendi. Né? Até porque a prefeitura, ela te bonifica conforme você vai se aprimorando. Né? Uhum. Então, também isso era interessante para mim. E aí eu fui fazendo todos os cursos possíveis. Em 2019... Aí eu me aventurei numa coisa que eu nunca tinha feito. O quê? Que eu fui fazer um curso de personal organizer. Nossa, aí totalmente diferente. Tinha nada a ver, exato. Nenhum curso que tinha a ver com o que eu fazia, né? Mas porque eu achava que era legal dar uma mexida na minha casa. Aí eu fui fazer um curso pensando na organização da casa. E aí, quando eu fiz o curso de personal organizer, eu já tinha me aposentado na rede privada, continuava nas salas, na escola, mas eu já tinha me aposentado. E eu falava assim, eu acho que é interessante, de repente, né, sair da sala de aula, mas de repente começa a fazer outra coisa. E aí, então, no final de 2019, eu saio da sala de aula, saio da escola, peço demissão, para trabalhar com... Da pública? Do privado. Do privado. Que eu já era aposentada. Ah, entendi. Aí eu saio e vou começar a trabalhar como personal organizer. A minha ideia era essa. Trabalhar com residência e tal. Dar tchau para a educação. Dar tchau para a educação. Mas aí eu fui num congresso, eu sempre falo que assim, foi meu divisor de águas mesmo. Porque a ideia no primeiro momento, vou trabalhar com organização de residência, que é o que a maioria faz quando faz o curso de personal organizer e tal. E aí eu fui num congresso... E numa das palestras eu falo que até hoje eu não lembro quem foi a pessoa que falou, que ela falava que quando você faz uma transição de carreira, você não pode simplesmente abandonar tudo que você viveu, tudo que você tinha na sua outra profissão. Você tem que ver aonde você consegue agregar. Olha que legal. E aí, eu comecei a pensar tudo aquilo que ele te falou, sabe? Quando você começa a refletir. E aí eu falei, nossa, mas é verdade, né? Eu tenho tantos anos de sala de aula, quanto que eu ensinei, o quanto que eu trouxe, né? E aí eu comecei a refletir também sobre o quanto essa organização foi importante em casa. Porque quando eu fiz o curso de personal organizer, eu tinha um filho, na época o meu filho tinha 13 anos, e ele tem TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E para o TDAH, é muito comum ter perda de material solto, material se dispersa, muito fácil. Né? Porque por mais que a gente coloque as coisas que a gente diz que organiza, né, que a gente guarda, é diferente quando você tem um sistema de organização que ajude ele de fato. Uhum. E foi isso que eu fui entendendo quando eu fiz o curso de personal organizer. E aí eu falei... aí eu fui mexendo na vida dele. Que legal. Você já tinha um curso também das dificuldades. Exatamente. E aí eu comecei a entender como é que aquilo mexia na vida dele. Aí quando você começa a refletir, eu falei, nossa, eu fiz isso para ele que deu certo. Né? Eu não posso deixar minha história para trás. Se para ele, com dificuldade, com TDAH... a mudança foi tão boa, imagina o que seria para todas as outras pessoas. Aí eu falo, bom, acho que eu vou fazer o seguinte, em vez de eu pensar em residência, eu sentei, depois de setembro para frente, eu falei, não, eu vou estruturar um método de trabalho
para trabalhar com criança, adolescente, principalmente, com organização e planejamento de rotina de estudo. Que máximo, você criou essa metodologia. Aí eu fui criar uma metodologia. Linkando toda a parte da educadora que você, uns Sim. 33 anos, com a Personal Organize. Fantástico isso, Simone. Porque aí eu comecei a aliar, inclusive, demandas que eu ouvia dos meus alunos. Né? Então aí vem, eu falo que junta a profissional, a realidade de uma mãe, a vivência da professora, né? Então juntou todas essas profissionais, né? E a experiência com seu filho. Uhum. E aí eu falei assim, bom, quantas vezes eu precisava explicar para o aluno como que ele podia estudar, o que ele podia sentar para fazer, né? Quando a gente trabalhava tutoria com essas crianças. Então, dentro disso tudo, eu falei, bom, como é que a gente faz o começo, meio e fim? Né? Onde a gente começa um trabalho em si e como é que a gente dá encaminhamento para isso. Então, aí eu fui montando o meu método de trabalho. E aí foi como? Aí você falou que já estava aposentada. E você foi ali, já tinha feito o curso Personal Organize, e como é que foi? Quando você começou a empreender, né? Porque aí você já se tornou uma empreendedora. Pois é, na verdade, então, aí eu saio, no final de 19, eu peço demissão da escola, né? E eu falo assim, olha, gente, eu vou trabalhar com organização e planejamento de rotina de estudo. Vou montar um plano e vou trabalhar com isso. Aí você pediu demissão? Pedi demissão. 2019. Final de 19. E aí eu falei, bom, a partir de 2020, meu filho estudava numa grande escola do bairro, eu conheci um monte de mãe e falei, vou fazer meu comercial, vou começar a atender. Divulgar o trabalho. Exatamente, como qualquer empreendedor. Você começa batendo de porta. No meu caso, eu não podia bater de porta, mas eu podia bater nos famosos grupos de WhatsApp. Sim, nas indicações, né? Exatamente. E aí é o que eu faço. Eu começo 2020 entrando nessa ideia de empreender. E como é que foi, assim, seu primeiro atendimento? Assim, você pode contar depois disso? Porque depois veio a pandemia também, né? Pois é, então, eu sempre brinco, né? Eu resolvi criar um projeto novo e 2 meses depois resolveram todo mundo fechar em casa e eu não podia mais atender. Porque é verdade, né? Porque assim, as aulas voltaram em janeiro, final de janeiro para fevereiro. A gente teve o carnaval ali em fevereiro. Passado fevereiro, todo mundo se fechou em casa. Você com a ideia ali de empreender, de começar já dos primeiros passos. Eu estava com 3 clientes. Ah, você já tinha 3 clientes, eu já tinha 3 clientes fechados e um quarto encaminhado, né? Aí, o menor, até o que eu estava começando a atender, estava no 6º ano, então estava numa mudança de ciclo, né? Aí a mãe virou para mim e falou assim, ai, Simone, vamos fazer o seguinte, deixa passar essa pandemia, depois a gente volta, não vai dar certo fazer, porque ela tinha muito medo dessa coisa do online, né? Porque, vamos ser honestos, até 2020, quem fazia as coisas online? Ninguém. Sabe, hoje é comum, a gente faz uma videochamada, né? Faz uma reunião, online, o Google Meet tá aí, né? Todo mundo usa. Mas antigamente, ninguém falava que eu vou te chamar pelo Meet. Ninguém. Né? E aí, é óbvio que uma mãe começava a se preocupar com isso. Falava, não, vamos... Se falava o quê? Que eram 40 dias. Né? E quais foram, assim, seus atendimentos que te marcaram, né, nessa pandemia? Que foi um desafio para você. Nossa, nem fale. Na verdade, assim, eu tive 2 casos que ficaram comigo o tempo todo, que eu acho que é um grande desafio, porque eram mães que continuaram trabalhando porque elas tinham empresas, né? Uma tinha empresa e a outra era uma gerente nacional, e a empresa, ela precisava trabalhar, que, né, ela fez da sala dela, a área de trabalho dela, do marido e a filha estudando. E ela não tinha como dar um olhar para a filha ao mesmo tempo que ela tinha que trabalhar em casa com tantas demandas. E a outra também que saía o dia inteiro para trabalhar. Então, eu acho que para quem estava começando, né? Porque eu estava começando. Bem desafiador. Era um desafio assim, onde eu não posso errar com essas mães que confiaram em mim. Né? E aí a gente fazia um trabalho de tutoria semanal online com essas crianças, que não eram tão crianças, eram jovens, eles estavam no 9º ano, então eles já tinham 13 para 14 anos. Onde eles tinham, o meu foco principal com eles era fazer orientação para que eles tivessem claro que eles tinham que estudar. Porque o que eu mais ouvia entre as mães é que as crianças não estavam estudando, eles não estavam mais focados. Muitos ligavam na tela, ficava com a tela fechada, jogava videogame, ia dormir. E acho que é difícil para as mães também, né? Porque, tipo, a gente jogava um pouco da responsabilidade para a professora. Pois, né? Sempre jogou. E sempre jogou, né? E isso veio, assim, pra gente, que a gente tinha que fazer tudo. Além de mãe, professora. E ficou sem seguir ficaram sem estudar. Exatamente. Aquelas aulas online eram terríveis para você pôr a criança,
né? Meu filho mesmo ia começar a alfabetização, você põe ele numa tela ali na frente para estudar. Não estava acostumado a ver tela para ver desenho, para ver jogo. Eu falo, eles ficam 5 horas numa tela se eles precisarem jogar. Mas 5 horas numa tela assistindo aula é totalmente diferente. Totalmente. E assim, eu acho que foi desafiador para o professor também, porque ele também nunca tinha feito isso. Também. Né? Então, para a escola foi um desafio, para os alunos, para as famílias. Eu acho que o desafio foi geral. Né? E o meu trabalho ali foi muito disso, porque eu tinha o olhar do como a escola estava vendo tudo aquilo, porque eu tinha amigos que estavam em sala de aula, eu vivi em sala de aula há muitos anos, então eu sabia que a cobrança ia chegar, mesmo eles não querendo fazer. Então eu falava para eles, olha, se vocês não focarem agora no 9º ano, o que vai ser o ano que vem no ensino médio? Verdade. Ninguém vai voltar à matéria do 9º, vocês têm que focar, sabe? Não deixa de fazer lição. Aí eu criei uma estratégia que foi a mesma que eu criei em casa. Eu falava para eles. Eu falava assim, porque qual era a grande preocupação das famílias? Era o isolamento. Sim. Muitas crianças ficaram muito isoladas. Então eu comecei com uma estratégia com eles assim, chama seus amigos de sala para fazer lição de casa à tarde juntos. Marquem, aí entrava a questão, abre o Google Meet, abre, né, eles começaram a abrir as internets. Aí a tecnologia já ficou interessante. E aí eles faziam lição de casa à tarde juntos. Então eles tinham grupos de estudo, né? Em casa mesmo, meu filho às vezes chegava a ficar com 6 pessoas. E ele falava, mãe, é bom porque a gente estuda, a gente conversa, a gente fala de jogo, a gente fala de não sei o quê. É uma coisa gostosa de fazer. Como era a escola. Verdade. Porque na escola eles também não só estudam. Oportunidade de ver os amigos ali pela Exatamente. tela. Então eu tentei criar um ambiente escolar fora da escola com eles. Inclusive para a saúde mental. Que eu acho que era o grande ponto na época da pandemia. Que bacana. E vamos falar um pouquinho de propósito? Qual que é o seu propósito nesse trabalho, Simone? Eu acho que o meu grande propósito com esses meninos é fazer eles aprenderem a ser autônomos. Porque eu sempre falo assim para a mãe, quando ela me contrata, a gente ensina tanta coisa para as crianças, né? A gente ensina a comer, a andar, a falar, mas a gente nunca parou para ensinar a estudar, de fato. É verdade. A gente manda eles estudarem. Mas quantos de nós sentamos e vamos passo a passo mostrando para eles o que é estudar? Né? Quando eu pergunto para ela, quando é que você começou a estudar? Quando é que você aprendeu a estudar? Tem muitas mães que falam para mim, só na faculdade. É verdade. Principalmente, acho que antigamente. Eu lembro assim que meu pai sempre saía para trabalhar e ele falava para mim, olha, quando eu chegar, eu quero a tabuada do 7, do 8, do 9 na ponta da língua que eu vou te perguntar. Gente, isso me causou um trauma. Eu tive muita dificuldade depois, nos anos seguintes, com matemática. Porque dependendo desse autoritarismo, do que a mãe vai impor, porque é não sentar, é impor. Você fica traumatizada. E outra, ninguém está te ensinando de fato, né? Ninguém está te orientando, simplesmente te impôs que você tem que resolver aquele problema. É verdade. Né? Então eu falo assim, que é importante eles se tornarem autônomos para eles aprenderem a estudar, eles saberem que hoje a gente tem um grande desafio, que é fazer com que eles entendam que estudar faz parte da rotina deles. Porque para eles a rotina é ir à escola, fazer lição de casa, quanto muito, e ficar livre, porque eles querem tempo livre, eles querem para ficar no celular, eles querem para ficar na rede social, eles querem para ver série, para jogar, eles não querem ficar na escola. O estudar não faz parte da rotina, fica de fora. Exatamente. E eles precisam entender que dá para fazer tudo, desde que a gente se planeje, que a gente se organize. Então eu falo para eles assim, quando eu chego na casa do cliente, eu brinco com eles, eu falo assim, o que sua mãe falou que eu vinha fazer aqui? Principalmente com os menores, né? Aí eles falam assim, minha mãe falou que você vinha me ajudar a me organizar, me ajudar a ensinar, a estudar. Cada um vem com a sua história. Aí eu falo assim para eles, vamos falar a verdade? Sua mãe falou que eu vim aqui para fazer o quê? Aí eles ficam assim, não, para me ajudar a organizar. Fala sério, você tá pensando, minha mãe trouxe uma louca para fazer eu estudar mais ainda e eu ficar mais ainda sentada. Né? Aí eles dão risada, que é uma forma de eu quebrar já com eles. Falar, então, não é isso que eu vim fazer. Eu quero fazer com que o seu dia fique mais livre para você. Ah, que bacana. E o que é ensinar para você? Ensinar, eu acho que é quando a gente traz para o outro um pouco do que a gente sabe. Né? Eu posso ensinar você a geografia, que tanto gosto, a organizar o que eu tanto gosto. Mas o que eu vejo hoje é que falta para eles também entenderem o que é estudar. Né? Muitos deles passam pela ideia, e aí quando eu falei de fazer lição de casa, né? Eu sempre falo, no meu site mesmo tem lá, estudar não é fazer lição de casa.
Fazer lição de casa faz parte do estudo, mas não pode ser só isso. Né? O estudar é quando a gente, de fato, vai aprender. É quando a gente vai rever o que foi dado na sala de aula e vai ressignificar isso. Né? Então, aonde que eu introduzo isso na minha vida? O que isso tem a ver? Como que eu vou rever esse conteúdo e achar algum significado por que eu estou estudando? Porque quando a criança não vê significado, ele não aprende de fato. Ele passa reto. E é muito importante, eu acho que, falar do seu trabalho, Simone, que você não faz lição de casa junto com a criança. Você ensina ali a criança a estudar. Exatamente. É bem diferente uma coisa da outra. Tanto é que quando eu coloco o meu trabalho para a mãe, eu já coloco na observação. Eu não faço acompanhamento de lição de casa, eu não faço acompanhamento de estudo. É claro que quando eu ensino ele a estudar, né? Então, por exemplo, dentro do meu trabalho, tem algumas fichas que eu criei que, para a criança que não sabe como começar a criar uma estrutura de estudo, ele tem uma estrutura montada que eu criei. Entendi. Né? Então, óbvio que, como é a primeira, a segunda vez que ele vai fazer, eu falo para ele, fotografa e me manda. Eu quero ver como você fez. Deixa eu ver se está certo. Porque senão, o que acontece? Qualquer coisa é qualquer coisa. Né? Qualquer duas linhas que ele puser, é estudo. E não é assim. Então, eu sempre falo, fotografa, me manda. Aí eu falo, olha, aqui tá legal, mas aqui você poderia colocar mais um pouquinho. Será que... E aí eles vão amadurecendo um pouco isso. Né? Então, eles vão criando uma estrutura. Então, é um trabalho assim, eu não falo que não é um atendimento, eu tenho um projeto de trabalho, né? Mas é importante que eles entendam que dá tempo. Eu dou meia hora de estudo para cada matéria por dia. Eles não ficam tanta coisa. Estudar ficou uma coisa gostosa, prazerosa. E eu, quando monto um plano de estudo da criança, eu faço questão de deixar toda a parte que não foi colocada como estudo, como escrito lá, livre, livre, livre. Porque isso pega o seu emocional. Quando você vê, opa, olha quanto espaço livre eu tenho. Se eu tenho tudo isso livre, dá até tempo de eu fazer o que ela quer. É verdade, já trabalha com psicológico. Exatamente. E a gente falou um pouquinho de rotina, e eu queria saber assim, por que você acha importante introduzir essa rotina desde criança? Você sabe que outro dia uma mãe da pré-escola falou para mim assim, quando meu filho estiver mais velho, quando ele estiver na educação no fundamental, aí a gente vai conversar. Eu falei, não, mas ele já não está na escola? Ela falou, já, mas ela está na pré-escola. Eu falei, então, a gente tem que introduzir a ideia da rotina de estudo para a criança no momento que ela frequenta a escola. Por quê? Quando é que a gente... Outro dia eu estava falando com uma dentista, né? Aí eu falei isso para ela, falei assim, quando é que você fala para introduzir a escovação no dente da criança? Não é desde bebê, antes dele ter dente? Se para o bebê a gente escova antes de ter dente, por que a criança só vai estudar depois de um determinado tempo? Não. Se ele está indo à escola, ele tem que ter uma rotina de estudo. Óbvio que não vai ser a mesma que eu faço para uma criança de 3, 4 anos com o que eu tenho de 15. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar a realidade de cada um. Né? É criar uma rotina mesmo. Como que eu faço uma rotina? Vamos lá. Né? Eu tenho uma criança de 4 anos, ele está lá no mini maternal. O que você viu hoje? O que a tia fez hoje na escola? A gente brincou de massinha. você fez letrinha? Que letra você fez? Vocês fizeram o que no caderno? Tem folha? Tem desenho? Isso já é estudar. Isso é uma revisão. Né? Você vai fazer uma revisão do que foi feito. Aí o que vai ser estudar? Chega em casa, dá uma folha, mostra para a mamãe o que você fez. Vamos ver. Aí, dependendo do que foi, olha, tem alguma coisa parecida com isso que eu vi na internet. Aí você vai no Google, você vai em qualquer site de busca, aí pega alguma coisa parecida, pega um desenho, trabalha... a educação infantil basicamente trabalha o quê? Coordenação motora. Antes de escrever. É verdade. Né? Por que a gente não pode trabalhar coordenação motora em casa com as crianças? Sabe? A coordenação motora não pode ser só no dedo no polegar, que hoje que é o videogame. Né? A gente tem que sair do polegar. A gente pode voltar pro tato, por todo o tato lúdico, fino, né? Então, trabalha com a criança. Eu tenho certeza que todo mundo tem material básico em casa. E como você acha que essa rotina do estudo pode impactar lá na frente, na parte acadêmica dessas crianças e adolescentes? Eu acho que quando a criança faz isso desde pequeno, ele não começa a ver problema quando isso se intensifica lá na frente. Por quê? Porque se eu começar com 15 minutos com a criança de 4 anos, depois eu vou para 20, depois eu vou para meia hora de 10, 11. Quando ele estiver com 12, 13, e vamos pensar no aluno de ensino médio, que ele demanda aí uma hora de 3, 4 horas de estudo, ele passa a não ser cansativo, porque a gente foi aumentando aos poucos.
Como qualquer tantas outras atividades que a gente também foi aumentando aos poucos na vida da gente. É verdade. Porque para ele vai fazer parte da vida dele. Não é algo que foi implementado simplesmente porque ele chegou no ensino médio, agora você tem que estudar. Eu já ouvi muita mãe que fala assim, porque também tem isso, tem muita mãe que até o 5º ano ela quer fazer pelo filho. Mas a lição feita pela mãe. Então, aí ela senta e fala assim, não, eu sento para fazer com ele. Não, fazer com ele, o que você faz? Ele vai perguntando, você vai explicando e vai respondendo? Não, quem tem que fazer é ele que assistiu a aula. Então, assim, olha, vamos fazer assim, vai fazendo, porque aí volta a história, ela acha que estudar é fazer a lição de casa, né? Aí ela tá lá, fazendo a lição de casa com a criança. Então, aquilo para a maioria dos pais é estudar, infelizmente. Aí chega no 6º ano, geralmente, é o que acontece. Quer dizer, a criança está numa transição. A cobrança que tinha no 5º já vai mudar para o 6º. Eram 2 professores, vai mudar para 7. Aí você vira e fala, a partir do 6º ano você se vira. Gente, é como se você... Porque aí a mãe já não vai aguentar fazer todas as lições, são muitas matérias. Não é só isso, é como se ela falasse assim, a partir de agora você é adulto, se vira. Gente, imagina o seguinte, você sempre foi para uma piscina com a criança e sempre deu a mãozinha. Aí quando ele fez 8 anos... 10 anos, você vira para ele e fala assim, solta a criança da piscina e fala, se vira para nadar. Não dá. Sabe, você não ensinou a criança a bater perna, você não ensinou a criança a bater braço, e você quer que ela nade sozinha? A gente não pode cortar o cordão de uma vez, a gente pode ir fazendo por tapas. Quando meu filho era pequeno, eu sempre estudei com ele exatamente por causa do TDAH, porque ele não tinha foco. Então eu tinha que sentar com ele. E aí eu falava assim, vamos lá, lê para mim o primeiro parágrafo. Aí ele lia, falava, o que a gente tinha de importante? E aí a gente ia anotando, e eu fazia tudo colorido no caderno. Então a gente fazia o quê? A gente tinha como se fosse um resumo da aula, né? Isso ele estava no 3º ano, então ele tinha 8 anos, 9. Aí aos poucos eu falava assim para ele, tenta fazer esse parágrafo. Quando ele estava no 5º ano para ir para o 6º, do jeito dele ele já fazia sozinho. Às vezes virava quase que cópia do livro, mas ele estava aprendendo a fazer sozinho. E eu só ia alinhavando, né? E eu não estava nem fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu estava fazendo meu papel de mãe. Olha, mas eu estava lindo. Você entendeu? Isso já. Então, o meu papel de mãe foi ensinar ele a estudar. Ensinar. Né? E é isso que eu falo que às vezes falta. Quando que você sentou e foi falando, vamos fazer junto? E o que você acha qual o papel hoje da tecnologia que você pode falar nessa rotina de estudos? Eu acho assim, hoje eles já nasceram na época da tecnologia. E como a gente pode equilibrar, né, isso tudo? Porque assim, para nós, primeiro que eu penso assim, tecnologia, todo mundo viveu uma transição na vida, né? Não dá para viver sem. Se eu virar para você e falar assim, eu vou tirar o seu micro-ondas da sua casa, gente, né? Não a dá. gente vai se incomodar. Ou até, né, o seu fogão que você não precisa usar o fósforo. A gente se incomoda. E é um avanço tecnológico. Sim. Então, a gente sempre teve avanços tecnológicos. Os meninos, a mesma coisa. Hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente está muito ligada à internet, a gente está muito ligada a uma série de coisas. Não dá para fugir disso. É a realidade deles. Eles nasceram no século XXI, onde a tecnologia está aí. O que a gente pode fazer para que essa tecnologia faça parte da rotina deles? Que ela seja orientada. Que ela seja feita de uma forma que ele entenda que a tecnologia está ali para ajudar no estudo dele. Então, o que a gente vai fazer? E eu faço isso quando eu trabalho com os meninos. Eu indico canais do YouTube que sejam relevantes. Eu indico sites que sejam relevantes para o estudo. Eu indico o ChatGPT, gente. Olha que legal. Sabe? É isso que eu ia te perguntar. Você indica alguma ferramenta? Eu indico isso para eles. Online, de estudo ou aplicativo, para ajudar nisso. Porque hoje em dia, tirar essa realidade deles, não dá. Eles usam o ChatGPT, mas muitas vezes eles não sabem como usar para ajudar no dia a dia. Então vamos ajudar. O que não pode é usar direto e fazer a tecnologia pensar totalmente por eles, né? Exato. E hoje você vê que assim, a tecnologia está tomando tanto corpo que hoje tem muitos alunos que estão abrindo mão do caderno físico e indo para o caderno digital, né? Que eles usam lá com as canetas digitais e eles escrevem nos cadernos digitais, que a gente pode dizer que seja o iPad ou o Google, tem vários tem muitas digitais. Escolas que são muito no digital, né? Nem tem mais essa parte da Mas aí, coordenação. olha só a sacada. Hoje existem indústrias de cadernos que já estão criando tecnologia com inteligência artificial para não perder esse aluno.
Porque se está todo mundo indo para o tablet... Já tem essa tecnologia, Simone? Já. A gente já tinha 2 cadernos, olha, né, 2 marcas, e este ano agora está saindo um que é o primeiro com inteligência artificial de fato. De fato. Ele digitaliza o que está no caderno do aluno, né? E a partir da digitalização, você pode perguntar para ele, ele pergunta para você lá, né? O que você quer fazer com esse conteúdo? Você só quer guardar? Quando ele digitaliza, ele coloca. Ele sozinho, ele fala que matéria é e que parte da matéria é. Então, por exemplo, outro dia eu pus, ele deu, que era história geopolítica. Aí, em cima disso, ele pergunta, o que você quer fazer com isso? Você quer um resumo? Você pode pedir para ele explicar, ele vai fazer um texto te explicando tudo sobre aquele conteúdo. Olha. Aí você vai falar assim para mim, mas Simone, isso não vai facilitar a vida do aluno? Não, porque se ele não tiver anotado no caderno, a IA não vai dar. Então ele já... Se ele não tiver a informação, a IA não vai dar. Então ele tem que ter o caderno. Que bacana isso. Né? A IA desse aplicativo, ela cria questões, ela dá a resposta, ela faz dado estatístico de quanto você acertou, errou, quanto você pode rever. Tem um monte de coisa, um monte de coisa. Gente, a Simone, viu, ela manja, assim, de todos os cadernos, tudo que é tecnologia, tudo que tá chegando de novidade nessa parte de material escolar. Você também tá por dentro sempre de tudo, né, Simone? Porque, assim, na verdade, o que acontece... Aí volta a história da consultoria, né? Quando eu atendo a mãe, muitas vezes, a mãe fala assim, o que você acha de tal matéria? De tal caderno, por exemplo? Ah, meu filho queria um caderno X, de tal marca. Você acha que vai ajudar no estudo? Porque eu acabei virando meio consultora da mãe. Verdade. Entendeu? Porque às vezes ela sabe que o caderno é caro, mas será que é útil para o que o filho dela quer? Então eu sempre falo para ela assim, para que ele quer? E aí a gente foi trocando. E em cima disso eu fui pesquisando mais marcas. Então hoje realmente eu conheço todas as marcas de mercado, eu vou conhecendo cada produto, inclusive para orientar meu cliente, qual é o melhor para ele. E falando um pouquinho assim, já que você falou dos pais, né? Essa rede de apoio para a criança. Como é que você pode orientar para os pais educarem seus filhos, ou ensinarem eles a estudar para ter uma rotina mais eficaz e não tão controladora? Como a gente estava falando, né? Eu acho assim, a gente não pode fazer por eles. Eu não posso fazer o estudo pelo meu filho, porque eu já estudei, eu já passei da escola. Eu não posso fazer a lição de casa pelo meu filho, porque isso eu já fiz. Mas eu posso, sim, ensiná-lo a fazer da melhor forma. Então, desde pequeno, quando volto àquela história, se desde pequeno a gente for dando a base, a gente só vai dando suporte ao longo da vida. Né? Então, desde pequeno, ensinar, comece com as perguntas básicas, sabe? Assim, os meus filhos sempre ficaram período integral na escola, porque a mãe cuidava dos filhos dos outros. Né? Eu ficava o dia inteiro em casa. Muitas vezes, a minha filha às vezes dormia no tapete comigo trabalhando à noite no computador. Né? Porque ela queria ficar perto de mim. Tem que corrigir prova. Exato, ou preparar a aula. Então, assim, o que a gente fazia muitas vezes? Era o caminho do carro que a gente ia conversando. Né? Às vezes, na hora do jantar, como é que foi seu dia hoje? O que você fez? E é interessante porque eu tenho um filho de 18. E todo dia, às vezes ele passou a manhã com a gente. Hoje ele estuda à noite. Ele chega na hora do almoço, a gente senta para almoçar e fala, e aí, como é que foi sua manhã? Porque ele acostumou a ouvir isso. Né? Ele pergunta para mim e para a irmã que está almoçando com a gente. Que lindo. Porque virou um hábito. Porque todo mundo sempre perguntava, como é que foi seu dia? Né? E é isso que a gente tem que começar a fazer com as crianças. Perguntar. A gente dá muita resposta pronta. E é tão simples, né? Aos poucos. E falando um pouco, assim, agora de organização, né? Você tem alguma dica que você pode dar para os pais, para se organizarem a rotina, o tempo livre, ali conciliar com outras atividades também? Olha, no mercado, a gente voltou a falar de material escolar, né? No mercado, hoje em dia, tem muitos pais que gostam de comprar lousa, por exemplo, né? Compra uma lousa e coloca lá a semana da criança e aí os pais mesmos vão anotando as coisas. Hoje existem no mercado várias lousas que são verdadeiros planners, né? Que tem lá o planner semanal. Ou se você não quiser uma lousa, monte um planner, sabe? Pega lá uma semana
Coloca quais são os horários que ele tem fixo, né? Então ele tem inglês, ele tem natação, ele tem futebol, ele tem a menina faz dança, ela faz alguma arte marcial. O que eles fazem durante a semana? Põe lá no planozinho. Separa o horário de lição de casa, separa meia hora de revisão do estudo. Por que ele tem que estudar, né? E a partir daí, a criança vai começar a ter, inclusive, um horário para cada coisa. Ela vai visualizar tudo. Não, e outra, às vezes os pais precisam trabalhar. Porque a mãe pode estar virando para mim e falar assim, é fácil falar se você fica em casa o dia inteiro. Né? Verdade. Vamos lá. Eu fazia isso com meu filho, quando eu falei que eu fazia, porque eu optei a dar aula à noite, porque ele precisava de mim de dia. Entendi. Então eu tive que trocar meu horário para noite. Então eu ficava à tarde. Mas tem muitas mães que não podem. E aí, como é que ela vai fazer? Como é que eu vou conseguir orientar meu filho se eu estou lá no meio de uma reunião? Então, cria um planozinho básico de estudo, sabe? Monta um planinho, separa o horário. Uma coisa importante, não põe uma criança para fazer mais do que 1 hora de tarefas direto. Olha, essa dica é... Por quê, gente? Dica de ouro. Porque assim, vamos pensar. Quem é que aqui consegue fazer mais do que 1 hora de atividade sem parar? Você consegue ficar mais do que 1 hora? Depois de 1 hora, você começa a se cansar. Você quer ir ao banheiro, pegar água, não sei o quê. A gente que é adulto. E você quer pôr uma criança de 10, 12 anos, 2 horas sentada estudando? Olha, gente, eu já tô me sentindo mal aqui. Já pus mais de 1 hora, meu filho, pra estudar. O máximo é 1 hora. O máximo é 1 hora. Aí dá uns 20 minutos, meia hora de descanso. Meus planos de estudo, 1 hora de lição de casa, meia hora de descanso, mais 1 hora de estudo, sabe? E meia hora de descanso. Isso até é uma dica para quando a criança não se sente muito motivado, Exatamente. Né? Para estudar. E aí eu falo para eles assim, no horário de descanso, eles falam, o que eu faço no horário de descanso? O que você quiser. Você quer dormir? Você dorme. Você quer ficar acordado? Você fica. Você quer ficar no celular? Você fica. Você quer conversar com a sua mãe? Você vai. Você vai fazer o que você quiser. Só que acabou a meia hora, você vai voltar a estudar. E aí é aquela questão do controlar o tempo. Lembra a história da tecnologia que você me falou? Sim. Né? Eu falei de partes ligadas ao estudo, mas hoje a gente tem também aplicativos que trabalham gerenciamento de tempo. Muitos aplicativos. O Forest é o mais famoso dele. O Forest. Uhum. Né? E o Forest para criança é legal, por quê? Porque aí, quando gente, você... Já anotem, hein? Forest, pensa na floresta em inglês. Uhum. Né? O Forest é legal por quê? Porque você programa quanto tempo você quer ficar focado. 20 minutos, 30. Você põe quanto tempo você quer. Geralmente a gente põe 30. E quando ele colocar, ele não pode mexer mais no celular. Né? Uhum. Que é uma coisa que eles deixam ali que eles querem mexer toda hora. E quando você fica esses 30 minutos, a árvore dele cresce. Olha. Então ele vai montando uma floresta. Só que se ele abandona aquilo e ele não cumpre os 30, a árvore morre. Gente, é o máximo. Então, quando eu até mostro isso para os meninos. Eu falo assim, olha a minha floresta, né? E eu tenho umas árvores mortas até para mostrar. Então, é lúdico para as crianças. Né? Vai montando a sua floresta, vamos ver quanto tempo você consegue, deixa os seus 30 minutos. E aí depois eles vão criando esse hábito dos 30 minutos. E a gente está falando muito de tecnologia. Eu queria saber também se existe um ambiente ideal para a criança estudar, para os pais terem essa dica também em casa, de um ambiente, porque não adianta ter a tecnologia, ter toda essa metodologia Sim. E estar no ambiente errado. Eu vejo muito isso. Por exemplo, tem criança que tem mania de querer estudar deitado. Né? Nossa. Criança que quer estudar na cama, estudar deitado no sofá. Pais que não ligam, né? Não vou nem falar que o pai que não liga e o pai que não está em casa. É verdade. Né? Mas existem outras coisas. Por exemplo, mesa. Né? A mesa está numa altura razoável para a criança? Às vezes ela é muito baixa, às vezes ela é muito alta. Né? A gente tem que ver a questão ergonômica. Por quê? Depois de um tempo, haja coluna. Sabe? A criança começa a se sentir desconfortável. Se você tem uma cadeira ruim, gente, só pensando quando a gente vai em algum evento que a cadeira é ruim. Quem consegue ficar mais que 15 minutos naquela cadeira ruim? Ninguém. 15 minutos. Ninguém. E a gente quer que a criança fique 1 hora? Né? Então, uma cadeira adequada, a mesa que esteja numa altura legal, a mesa que não precisa ser grande, mas que ela tenha um espaço para ele colocar o material dele. Iluminação. Eu não posso ter um lugar muito escuro, porque a criança vai ter sono, né? Então, outra coisa, não coloque uma mesa de estudo na frente de uma janela que tenha muito movimento. Eu tive uma menina que eu atendia, que a mesa de estudo dela ficava para a janela que dava na quadra de futebol onde os amigos dela estudavam, jogavam futebol. Eu estava lá, os meninos fazendo tchau e ela também. Falei, como é que você estuda assim? Vamos trocar a mesa de lugar? Porque é a primeira coisa, ela nunca ia ficar estudando ali.
E ela tinha TDAH, quer dizer, quando é que alguém com TDAH vai ficar parado olhando o futebol? Aquilo lá distrai ela rapidinho. Zero. Né? Então, a gente também tem que ver isso. Qual lugar eu vou conseguir ter? Foco e qualidade. Né? E, se possível, num espaço mais fechadinho. Por mais que a gente queira, né? Se a criança puder fazer no quarto dela, em silêncio, melhor. Agora, se não dá, aí tentar separar um espaço na sala, evitar conversar enquanto a criança está estudando, ligar a televisão, rádio. Respeitar esse tempo porque também. Senão atrapalha. E vamos falar um pouquinho do seu atendimento. Como é o seu atendimento hoje, Simone? Vamos lá, desde quando a mãe te procura... E o que você pode falar um pouquinho? Como é que funciona essa sua metodologia que você está trazendo aqui para a gente? Então, eu falo assim, exatamente para poder ver mesa, cadeira, ambiente, e eu gosto do olho no olho, o meu primeiro atendimento, eu falo que eu tenho um projeto base, que são 4 atendimentos. Né? Nesse projeto, o meu primeiro atendimento é na casa do cliente. Então, eu vou na casa dele, eu fico lá em torno de 3 horas... Né? Eu passo ou uma manhã ou uma tarde. Então, ali a gente vai conversar sobre tudo. Né? Eu quero saber da vida dele. Eu vou explicar algumas técnicas que aqui não dá para falar, mas assim, por que ele tem que estudar todo dia? Né? Se as pessoas depois forem olhar no meu Instagram, tal, vai ter lá, por exemplo, a curva do esquecimento. Né? Quando eu mostro a curva do esquecimento para a criança e ele vê que depois de 20 minutos ele só lembra de 45% do que ele viu, né, do que ele teve numa aula... Imagina depois de um mês. Gente, ela tá falando do Instagram dela. Quem puder já segue lá, porque tem tanta dica para os pais, para as crianças e adolescentes. É cheio de dicas. Eu adorei o seu Instagram, Simone. Adorei. Não, e a curva do esquecimento, eu falo que é o meu ponto-chave para mexer com os meninos. Porque quantas vezes, vamos lá, todo mundo que é mãe, é só pensar. A gente chega no carro e fala para eles assim, o que você viu na escola? Eles falam assim, não lembro. É verdade. É normal. Se eu parar agora e perguntar pra você o que você fez pela manhã, você vai ter que parar e fazer sua manhã de volta. Eu pergunto pro meu filho quando sai da escola, ele não sabe nem o que ele jantou. Falo, mas é normal. É normal, porque a curva traz isso. São pesquisas aí. Então, o que eu falo pra ele, tá vendo como você esquece fácil? Então, pra não esquecer, é que a gente tem que fazer o quê? Um estudo, uma revisão já do dia, e essa revisão ser... frequente, né? Uma vez por semana e tudo mais. Então, tem todo um processo. Entendi. E é isso que eu faço do olho a olho. E aí, depois é online? E aí, depois, os outros atendimentos são online. Aí, eu monto todo um plano de estudo, faço todo o acompanhamento, como eu falei, né? Das fichas para ver se eles realmente estão aprendendo como organizar as ideias e o pensamento. Faço orientação, inclusive, de como eles têm que fazer registro de sala de aula, porque muita gente não anota. Para eles anotar a sala de aula é simplesmente colocar o que o professor põe na lousa. E não é. Né? Então, tudo isso vai do amadurecimento com as crianças também. E você só atende crianças e adolescentes? Não, eu tenho uma mulher que eu atendo, por exemplo, agora eu estava com uma que ela é esteticista, né? Olha. E ela está fazendo faculdade de novo. Então, ela falou assim, Simone, eu estou totalmente perdida. Não sei se eu cuido da casa, se eu cuido da clínica ou se eu estudo. Então, aí a gente foi lá, pensou na vida dela e organizou. Eu já tive mães que trabalham e estavam querendo mais tempo para elas não estavam conseguindo aliar. Então, também com a parte do adulto também. Desde que a gente fala é uma dica pessoal aí maravilhosa para as empreendedoras, viu? E a gente costuma consumir muito curso, né? Sai comprando curso, mentoria, tal. Aí tem que conciliar com atendimento, estudar. Então, gente, olha, também ajuda empreendedoras, não é só crianças e adolescentes, não. É porque o empreendedor, gente, quanta coisa a gente tem que fazer sozinho. Eu vejo por mim. É verdade. Né? Então, eu tenho o dia que eu faço só para gravação de mídias sociais, que eu vou usar nas minhas redes. Eu adoro seus vídeos. Tem coisa, porque se você não separar um dia para isso, você nunca faz. Então, é um dia que eu separo só para isso. Aí, o outro dia que eu cuido da parte, né, das finanças. Você tem que ir separando. Sim, então, tudo organizado, tem que ser organizado, exatamente. E como é o desafio nesse seu trabalho hoje? Eu acho que o maior desafio é tentar mostrar para o pai que eu não sou toda a solução do problema dele. Porque o que acontece muitas vezes é que o pai só me procura quando ele acha que o filho vai reprovar. Meu filho tem muita dificuldade, eu preciso da Simone. Não, a Simone está aqui para ajudar todo mundo a se organizar. A dificuldade, se for dificuldade pedagógica, ele precisa de um professor particular. Agora, o meu ponto é quando, que nem outro dia a mamãe falou assim, a minha filha está pedindo ajuda porque ela não está conseguindo organizar os estudos dela nessa fase final do ano. Falei, então tá bom. Então a gente vai ver qual é a situação dela, o que ela precisa da minha ajuda. Né? Entendi. Porque uma outra coisa que é importante no meu trabalho, cada um tem uma dificuldade, cada um
precisa de ajuda de um jeito. Então, o que eu atendo um, eu não vou atender o outro. Às vezes a mãe fala assim, eu vou ver com um amigo dele que fez, né? Então, mas o que eu fiz para amigo dele, talvez não sirva para ele. É um atendimento muito único ali, personalizado. Eu atendi 2 irmãos gêmeos que um era totalmente diferente do outro. Olha. Eu atendo hoje um de 9 e o outro um de 8 e um de 10, que está indo para o 6º ano agora, né? O ano que vem ele vai para o 6º. É totalmente diferente o trabalho que eu faço de um e do outro. Olha. Porque cada um tem sua individualidade. E falando desses seus atendimentos, você pode citar pra gente algum case de sucesso aí desses seus atendimentos? Eu tenho alguns cases de sucesso. Eu falo que assim, eu tenho um que eu tenho muito carinho por ele. No meio da pandemia, 2021, a mãe me chamou foi um dos primeiros que eu fiz presencial quando a gente estava voltando, no começo do 2º semestre de 21. Eu cheguei na casa do cliente, ela não estava, que também tem isso, muitas vezes eu nem conheço a mãe, tá? Ela me contrata, eu vou, atendo o filho. Ela fala, eu não vou poder estar. A mãe não, ela fala, eu não vou poder estar. Fala, não tem problema, eu preciso do seu filho, né? E aí eu começo a atender e tal. Quando eu vi, o menino jogava futebol todo dia. Cada dia num clube. Nossa. Aí eu falei, meu Deus. Porque geralmente o molecada que gosta de futebol, ainda mais ele que ficava 2-3 horas em cada clube, né? Então um dia ele estava no PEN, outro dia ele estava no Clube da Moca, não sei o que. Eu falei, gente, esse menino não vai para estudar nunca. Posso até montar um plano de estudo para ele, mas não vai dar certo, né? Fiz com todo o meu carinho, fiz tudo com ele e tal, não sei o quê. Aí, às vezes, ela me mandava foto. Olha que lindo, meu filho. O menino estava estudando. Às vezes, ele não fazia no horário que eu tinha posto. Ele ia pro futebol mais cedo. Quando ele voltava, ele sentava e fazia tudo. Legal. E ela me mandava as fotos. Aí, eu fui atendendo ele. 21, 22. O ano passado, em 23, ela me mandou no meio do ano... acho que era setembro, outubro. Ela falou assim, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Porque aí no começo, só fazia o começo do ano dele. Sempre fazia só o início de novo, né? Aí ela falou assim, o nosso menino tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. Falei, o que aconteceu? Ela falou, a boa é que ele já passou de ano. Isso assim, final de setembro, começo de outubro. Falei, que lindo, tá indo pro ensino médio, né? Ela falou, e a má é que ele tá muito saidinho. Porque como ele já passou de ano e ele tá muito bem, né? Ele já tá fazendo gracinha. E aí, outro dia, ele virou, olha só, aí ele usou o que eu faço pra mexer com a professora. Chegou pra professora e falou assim, professora, você fala muito sem parar. Por que você não faz igual o Pomodoro? Dá 25 minutos de aula e descansa 5. A professora virou para ele, como é que é? Quem te ensinou isso? Ela pegou e falou, professora, até que ela virou para ele, vai lá pro orientador, vai ensinar essa teoria para ele. E pôs o menino para fora de sala, entendeu? Nossa. Olha, cara do safado, né? E aí esse ano ele tá no ensino médio e eu fiz de novo o plano dele e a gente sempre faz a retomada do começo do ano. Mas assim, é um menino que eu não dava nada, que eu falava assim, ele não vai seguir e ele segue o plano direitinho. E ele aprendeu a estudar. E usa a técnica até para provocar os outros. Olha, esse é um case maravilhoso, terrível. Adorei. E você falou do seu desafio no seu trabalho, né? E qual o seu desafio como empreendedora? Porque é diferente. Eu acho que mais do que como empreendedora, eu acho que até financeiro, viu? Porque assim, acho que tem vários, né? Captar cliente, cuidar de finanças. Isso tudo a gente sabe que é desafio para todo mundo. Mas como eu trabalho com rotina de estudo, eu tenho um ponto. A criança não estuda o ano inteiro, né? Então, assim, agora o pai já não me contrata mais. Aliás, eu não pego mais cliente. Novembro chegando. Desde meados de outubro eu já não pego mais. Porque o meu pacote vai no mínimo 45 dias. Então eu não vou terminar no Natal. Né? Então eu já não pego. De final de outubro para frente eu já não pego cliente novo. Aí eu só fico com algumas mentorias que eu tenho. Então eu fico novembro, dezembro e janeiro sem cliente. E eu fico só com 1 ou 2 mentorias. Mas dezembro e janeiro eu não tenho cliente. E julho porque é férias. Gente, né? São 4 meses. São 4 meses sem receber. E o que você faz nesses 4 meses? Eu não gasto tudo todos os meses. Eu vou guardando. Viu, gente? Tem muitas empreendedoras aí que a gente sabe que janeiro, fevereiro são meses que acaba ficando o atendimento mais baixo. E a Simone é guerreira. Aprendam com ela aí como ela administra não gasto tudo de jeito isso. Nenhum, porque, imagina, julho eu não gasto, julho eu não recebo. Novembro já fica escasso. Dezembro eu não tenho, nem janeiro. Eu só vou voltar a ter cliente em fevereiro. Nossa.
Loucura, mas aí você usa também esse tempo para se aperfeiçoar, para gravar o podcast. Aí grava podcast, aí faz vídeo já pensando na volta às aulas, eu faço vídeo para os meus trabalhos, vou estudar. Quer dizer, você né? Você está sempre em movimento. Sim. Né? Inclusive, eu conheci a Simone num café de network. Exato. E hoje ela está aqui, porque a gente está sempre em movimento. A gente precisa se conectar. Né? A gente precisa conhecer pessoas, a gente precisa tá aprendendo mais, né? Isso que eu nem contei no meio da história, que até para melhorar o meu trabalho, em 2022, eu fui fazer um curso de psicopedagogia. Olha. Né? Eu fui fazer psicopedagogia para poder ampliar o que eu faço em sala hoje com as crianças, né? Então, assim, eu sempre vou buscar estudar. Você sempre aproveita esse tempo o máximo possível. Para produzir material, para tudo. E falando um pouquinho de projeto futuro, você tem algum projeto para o ano que vem? Que você está planejando aí nesse tempo que você vai ficar? Eu quero criar um curso, né? Porque eu já atendi crianças já do Mato Grosso, já atendi criança do Rio, atendi criança do Espírito Santo, Santa Catarina, porque quem não posso ir, eu faço só online. Entendi. Né? Então, a São José dos Campos, eu já atendi gente de outras cidades também, de outros estados. Mas, às vezes, para muita gente, às vezes o custo é elevado, então eu quero fazer um curso para pais que queiram ajudar seus filhos. Tem um curso também para quem é personal organizer que veio da educação, então tem esse olhar e que queira também fazer o que eu faço. Então eu tô preparando alguma coisa assim que também. Que bacana! Comecei a escrever meu livro, quem sabe adianta aí para o ano que vem. Olha, né? já quero você aqui de volta no ano que vem para contar todas essas novidades. E eu quero ampliar um outro projeto que eu tenho, que é o Papelaria Experience, que é onde eu falo exatamente de material escolar. Né, que também tem a página no Instagram exatamente Papelaria Experience, onde eu trago dicas de cada material e de cada coisa, e eu quero dar uma fortalecida nele. Gente, essa mulher não para, não. Olha aqui, Sagitariana. Que legal, Simone, tá chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria te agradecer por você estar aqui no Pod Café hoje, trazendo tudo isso. Achei maravilhosa a sua história. Você ali com tantos anos de experiência, né? 33 anos. E depois foi fazer um curso que parecia que não tinha nada a ver. E você conseguiu linkar tudo isso de uma forma fantástica. E hoje traz todo esse trabalho, essa metodologia para ajudar crianças, adolescentes e até nós empreendedoras. Eu quero te agradecer a participação aqui. Eu agradeço muito. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem para quem você quiser, para quem está aqui assistindo a gente. A primeira coisa que eu queria dizer é que muitas vezes, quando a gente fala em organização, as pessoas se sentem meio aprisionadas. Gente, organização não é prisão, ela é libertação. É um momento em que você vai dar um direcional a ponto de você ter mais liberdade, de sobrar tempo para você ler, para você fazer um curso, para você fazer a sua academia, para você fazer o que você quiser, desde que você se organize para isso. Né? Então, a organização ela não pode ser algo que te aprisione, inclusive para as crianças. A gente tem que fazer que ela seja leve, que eles percebam que isso faz parte da vida deles, mas que também não seja uma coisa a mais que os sobrecarregue, porque para a idade deles eles já têm muita coisa. Então, que ela seja assim, fluida, calma, tranquila e parte, principalmente, da vida deles o resto da vida. Porque eles vão levar isso para o resto da vida e ensinar os filhos deles. Ah, que bate-papo maravilhoso. Nossa, eu já peguei várias dicas aqui. Já vou usar com o Pedro, meu Pedro de 8 anos, lá em casa, viu, Simone? É isso aí. E eu queria te presentear também com a nossa caneca que aqui delícia. do Pod Café. Quem vem aqui ganha presente. Ai, adorei. Ai, que lindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E agora, eu queria agradecer também a Letícia Ferreira. Ela é social media, nossa patrocinadora, para ajudar as empreendedoras lá, inclusive nas redes sociais também. Ela tem um trabalho fantástico, já segue lá o QR Code dela. E também quero agradecer quem ficou aqui, quem deu um like, quem assistiu esse episódio incrível. E desejo para vocês muitos cafés e conexões. Tchau, tchau!